Você tem dificuldade para atrair novos clientes para suas excursões ou até mesmo atrair o público ideal para vender essa viagem? Se você tem interesse nesse assunto, fica comigo que eu vou te mostrar como construir uma rede de vendas para vender as suas excursões, mesmo enquanto você não esteja vendendo. E talvez agora você esteja se questionando, Maicon, como que eu vou vender sem estar vendendo? E nesse vídeo eu vou te explicar tintim por tintim o que eu fazia para construir uma rede de vendas onde eu conseguia ter um faturamento constante todos os meses, mesmo que eu não esteja vendendo diretamente. Mas primeiro eu preciso te explicar o que isso significa. Eu construí uma equipe de afiliados, ou seja, uma rede de vendedores, a qual eles vendiam os meus produtos e eu remunerava eles com uma comissão. Eu administrei uma equipe de vendedores de mais de 15 colaboradores, mas eram colaboradores os quais não tinham nenhum vínculo trabalhista comigo. A gente tinha um contrato de prestação de serviço, ele prestava um serviço para mim e eu remunerava ele dentro ali de um acordo que estava no contrato, que era uma remuneração de 6% com um escalonamento. Mas o que significa escalonamento? Vamos lá, eu estipulei para esse vendedor que ele vendesse até R$1.000 para ganhar 6%. Isso significa que ele precisaria agregar o montante de venda em R$1.000 para ganhar até 6. Se ele vendesse 300, 200, ele continuaria ganhando 6. Só que se ele passasse para R$1.100 de venda, ele deixava de ganhar 6% e passava a ganhar 7%. A mesma coisa no próximo milheiro. Então eu aumentava 1% de lucro na comissão para cada 1.000 que ele vendia. Ele começava com 6%, se ele vendesse mais de R$1.000, ele ganhava 7%, se ele vendesse mais de R$2.000, ele ganhava 8%, e aí o teto era 10%. Eu não pagava mais do que 10%, porque senão isso acabaria prejudicando o meu orçamento. E por que eu conseguia dar essa comissão? Porque os produtos que esses afiliados vendiam não eram passagens aéreas ou esses pacotes convencionais que a gente vê no mercado. Eu bolava basicamente uma expedição, um programa, e dentro desse programa eu unia alguns produtos terceirizados, como locação de um veículo, contratação de um guia de turismo, o fornecimento de um hotel, de um passeio, e eu mesmo criava o meu pacote, tá? Então esse era o meu pacote, e eu distribuía esses pacotes, né, que são ilusórios, são apenas títulos, e eu distribuía esses pacotes e os vendedores vendiam esses pacotes para os turistas. E aí a gente tinha um controle interno, onde a gente sabia qual produto foi vendido por qual afiliado, e no final do mês a gente fazia um balanço desse fechamento e pagava comissão para esse afiliado. E além também dessa comissão de 6% com esse escalonamento de ir aumentando a comissão conforme as vendas, a gente também criava uma parada muito interessante, que era uma competição entre os afiliados. Então a gente fazia assim, o primeiro colocado ganhava um bônus, o bônus 1, o segundo colocado ganhava o bônus 2 e o terceiro colocado ganhava o bônus 3. Essa colocação era baseada no resultado final em vendas. Então, quem vendesse mais chegava em primeira colocação. Quem vendesse em segunda colocação ganhava o bônus de segunda. E esses bônus, esses prêmios, variava desde dinheiro, cada mês eu fazia de uma forma, mas variava desde dinheiro como algum produto que interessava aquele cliente, aliás, aquele vendedor. Como o meu público era público jovem e que gostava de experiências naturais, de aventuras, algumas vezes eu dava uma barraca, outras vezes eu dava uma quantia em dinheiro ou algum ingresso de algum festival muito interessante que a gente estava trabalhando naquele mês. Então eu premiava esses colaboradores não só com a remuneração, mas também com esses bônus. E além disso, a gente também tinha uma interação muito perto todo mundo, né? Então todo mundo trabalhava muito próximo um do outro. Não era aquela coisa de assim, vai, vende, no final do mês eu te pago a sua comissão. Não, era todo mundo amigo. Primeiro porque os afiliados todos vinham por indicação. Então o primeiro afiliado foi simplesmente ele mesmo que chegou até mim e falou, Maicon, eu gosto muito da sua empresa, costumo frequentar muitas viagens que você faz. Eu queria saber se você não tem interesse de me pagar uma comissão para eu divulgar os seus serviços para os meus amigos ou para as pessoas que têm interesse. E eu achei genial a ideia.
E aí esse foi o primeiro colaborador. Depois desse, outros amigos dele vieram até mim pra falar a mesma coisa. Michael, eu posso fazer isso igual o João tá fazendo? E aí quando eu fui ver, eu já tava com uma equipe de mais de 15 pessoas. O meu melhor mês com essa equipe, assim, vendendo ativamente, foi uma venda em um mês. Em um mês a gente conseguiu vender 80 mil reais. Mas eu, particularmente, não vendi nada. Eu não atendi nenhum cliente. No começo, eu fazia tudo. Eu vendia, eu faturava, eu pagava fornecedor, eu fazia os embarques das viagens. Só que depois que eu comecei a administrar essa equipe, eu já não dava mais conta. Então, quando você está administrando muito pedido, nem você mesmo dá conta de gerenciar esses pedidos. E aí o que aconteceu foi que eu tive que contratar uma pessoa para fazer a parte de faturação para mim. Então eu fiquei mais focado nessa época em fazer novas viagens, em planejar novas viagens, criar novos roteiros para ter mais produtos para esses colaboradores, para esses afiliados venderem, porque esses pacotes eles são pré-datados. Quando ele acontece, ele não existe mais. Então por isso precisam ter outros produtos rotativos para dar continuidade nessa esteira. Então eu focava em criar novos pacotes e os afiliados, os vendedores focavam em vender esses pacotes que a gente já tinha disponível. E foi uma experiência muito legal, porque quando eu comecei a trabalhar com afiliado, quando eu criei essa rede de vendas, o meu resultado ele mudou da noite para o dia. Então, de uma pessoa que trabalhava sozinha, que gerenciava tudo, fazia tudo, né? Desde escrever contrato, a fazer o embarque, monitorar a viagem, tudo era eu que fazia. Quando eu criei essa rede de venda, que basicamente ela começou por acaso, tudo mudou. Os ganhos mudaram, as responsabilidades mudaram, a quantidade de trabalho, a quantidade de reconhecimento, porque quanto mais cliente você atende, mais pessoas vão gostar de você, assim como se você não fizer um bom serviço, mais pessoas vão te odiar também. Mas eu ganhei muita relevância no mercado nessa época, porque tinham 15 pessoas divulgando meu trabalho e, por consequência, cada uma dessas pessoas vendia para uma quantidade de gente que eu não era capaz de vender sozinho. Então, você tem dois crescimentos muito importantes, né? Quando você cria uma rede de venda, que é a sua autoridade, que ela cresce no mercado, e também o seu caixa, que ele aumenta muito, né? Você começa a vender muito mais do que você esperava. Isso é muito bom, porque te dá oxigênio para você respirar fundo e falar, ufa, agora eu tô vendendo, eu não preciso me preocupar tanto, então agora eu vou fazer outra coisa que também faz parte do crescimento do meu projeto, do meu negócio. Então, essa foi a minha experiência com programas de afiliados de maneira manual, tá? Porque não existe hoje nenhum sistema que te ajuda com isso, com esses controles dessas comissões. Tem o sistema das próprias consolidadoras, mas aqui a gente está falando da gente consolidar o nosso próprio produto em nome de uma agência de viagens e fornecer esse produto para afiliados, nossos afiliados, vender esses produtos, mas tudo com um controle manual, através de uma planilha, através de pagamento manual. No final do mês você vai, faz a cotação de quanto aquele vendedor vendeu e passa a comissão para ele. Eu acho que isso é muito interessante para quem trabalha com excursões, tá? Eu focava nessa época mais com excursões, hoje eu acabo meio que fazendo produtos mais personalizados, 1 a 1. Não foco mais nas viagens em grupo como eu focava antes. Mas as viagens em grupo me deu muita experiência para trabalhar com o público, para trabalhar com muita gente ao mesmo tempo. Enquanto como um agente de viagem que atende só um cliente, você não tem toda aquela preocupação, aquela responsabilidade, quando você tem que administrar um grupo, por exemplo, de 400 pessoas, como eu já administrei, no mesmo ambiente, indo para o mesmo lugar. Claro que precisa aí também da presença de alguns guias para monitorar cada um dos veículos, mas mesmo assim quem responde por tudo é você, não é o guia. Então toda a responsabilidade ela cai sobre você. E é um pouco difícil, né? Um pouco não, é muito difícil, mas é completamente válido, porque o aprendizado que você tira dessa experiência, assim como também os ganhos, porque são ótimos, muito melhor do que você vender uma passagem aérea para um fulano e um ciclano, os aprendizados que você tira disso te tornam mais forte, né, para enfrentar outros obstáculos e continuar seguindo nessa sua carreira, se é que você já trabalha com excursão. Pronto, agora eu saí do quarto para gravar um conteúdo mais vivo para você. Recapitulando tudo o que eu falei aqui,
Os 4 pilares que sustentam uma boa rede de afiliados para vender as suas instruções é comissão, escalonamento, bônus e competição. Se você oferece uma comissão atrativa e um plano de crescimento também atrativo de acordo com o tanto de vendas que o seu afiliado vai fazer, fornece uma competição para mostrar um para o outro quem é o melhor e também oferece bônus, isso vai fazer com que os seus afiliados se movam a cada vez mais querer vender, não só por ganhar mais, mas também pela simples estratégia de você criar uma gamificação através de uma competição. Criar uma competição faz com que esse trabalho acabe se tornando um jogo e para aquelas pessoas que estão competindo nesse jogo, todas elas querem ganhar, então por consequência todas elas vão se dedicar ao máximo. Então a minha dica é essa. Não crie somente uma rede de afiliados com 2 ou 3 afiliados e pague uma comissão específica. Aumente as suas comissões de acordo com o tanto que eles vendem, crie uma competição e também entregue bônus para os vencedores dessas competições. Isso é muito importante. E aí talvez agora você tenha uma dúvida. Michael, aonde eu vou encontrar esses afiliados? Eu não faço ideia de como consegui-los. É muito simples. Você vai entrar em um site chamado Facebook, vai digitar na barra de pesquisa agentes de viagens independentes, ou agentes de viagens autônomo, ou agentes de viagens freelancer, ou apaixonados por viagens, principalmente nos grupos de agentes de viagem, porque os agentes de viagens já são profissionais para vender serviços de turismo. Contudo, em um grupo de apaixonados por viagens, será mais fácil você encontrar pessoas dispostas a vender os seus produtos, a se dedicar a vender os seus produtos. Michael, mas por que, sendo que os agentes de viagem são os profissionais que vendem os produtos de turismo? Porque os agentes de viagens já têm os seus fornecedores, que na maioria das vezes são grandes fornecedores, com bons preços e bons produtos, e pode ser que eles paguem até uma comissão melhor do que a que você vai pagar. Por esse motivo vai ser um pouco mais difícil esses agentes aceitarem uma proposta que você fazer a ele. Já o apaixonado por viagem, ele é pau pra toda obra, ele quer saber de viajar, então se você vai fornecer uma oportunidade dele pagar mais barato em uma viagem ou oferecer essa viagem grátis para ele vender, se ele vender até X quantidades e também pagar uma comissão, é óbvio que ele vai querer entrar nessa brincadeira se ele for uma pessoa engajada nas redes sociais. Então é muito mais fácil você encontrar alguém comprometido nos grupos de apaixonados por viagens do que em grupos de agentes de viagens. Mas a minha recomendação é que você busque essas pessoas em todos esses grupos, tá? Bole um texto apresentando o seu projeto, apresentando o produto que você precisa de alguém para vender, faça essa apresentação pública e comece a entrevistar essas pessoas. Pronto, você vai estar aí com o seu processo seletivo já meio andado para encontrar os seus afiliados. Depois é só treinar eles, falar sobre o produto, falar como eles devem abordar os clientes e começar a vender. Tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui dizendo qual tipo de conteúdo novo você gostaria de ver e me dá a sua opinião sobre esse assunto. Você gostou? Agregou para você? Se não agregou, também compartilha sua opinião aqui, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Enquanto isso, se delicie com essas imagens de Rayong na Tailândia.